Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Papo de SST. Hoje eu estou trazendo um conteúdo novo aí, como nós tínhamos falado para vocês, alguns tutoriais. Então hoje nós vamos falar como dimensionar a CIPA. Então nós vamos fazer um passo a passo de como nós devemos fazer para dimensionar a CIPA da nossa empresa. Então vamos lá? Então, primeiramente, nós precisamos entender qual o objetivo da CIPA. Então lá no item 5.1 da norma regulamentadora número 5, ele fala que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem o objetivo, de prevenir os acidentes e as doenças do trabalho, tornando o nosso ambiente de trabalho compatível com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então esse é o objetivo principal da CIPA, garantir a preservação da vida e a promoção da saúde, do bem-estar aí do trabalhador, beleza? Então esse é o objetivo da CIPA. Como é constituída a CIPA? Então a CIPA, ela deve ser, por estabelecimento, ela deve se manter regular e funcionando, até mesmo nas empresas privadas, públicas, sociedades econômicas mistas, órgãos de administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas. Então pode ver que é bem amplo. Então quase todos os estabelecimentos aí, eles devem ter a CIPA de acordo com a norma, tá? Então isso é muito importante a gente saber, beleza? Como é feita esta organização? Então a CIPA, ela deve ser composta por representantes do empregador, então representantes da empresa, que a empresa escolhe, e representantes dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta ANR, ressalva as alterações disciplinares em atos normativos para setores econômicos específicos. O que quer dizer isso? Tem alguns setores que existem leis específicas para a CIPA, tá? Eu sei que em prefeituras geralmente é assim, então a prefeitura define quantos representantes da CIPA precisa ter em cada setor e por aí vai, beleza? Mas não é o foco nosso nesse vídeo falar sobre isso, nós vamos focar um pouco sobre como dimensionar a CIPA, beleza? Então, ele cita ali o quadro 1, então este é o quadro 1, para quem nunca viu. O quadro 1 ele está dividido em grupos, tá? Esses grupos eles são definidos dentro da NR5 e a gente precisa entender um pouquinho o que são esses grupos, tá? E, além dos grupos, nós temos o número de empregados no estabelecimento. Essas duas informações, elas são as informações necessárias para que eu consiga dimensionar minha CIPA, beleza? Porém, existem alguns passos antes para eu chegar em qual grupo a minha empresa pertence, tá bom? E o número de funcionários fica mais fácil, é só pegar lá com o RH para a gente poder saber, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos colocar a mão na massa e vamos entender o que eu preciso fazer para descobrir qual que é o grupo da minha empresa. Então, para você conseguir descobrir qual que é o grupo da sua empresa, você vai precisar do CNPJ da sua empresa, tá? Então, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, esse número é só você pedir aí no setor comercial da empresa ou até mesmo no setor de compras, eles têm essa informação, tá? Até mesmo o RH, acredito que consiga passar essa informação para vocês, beleza? Dentro do CNPJ, a gente vai procurar uma classificação que chama CNAE, que é a Classificação Nacional da Atividade Econômica. Então, tendo essa informação, o CNPJ mais o CNAE e o número de colaboradores, já é o suficiente para a gente conseguir dimensionar a nossa CIPA, beleza? Então, vamos lá? Então, vamos fazer passo a passo. Então, a primeira coisa, eu já tenho o CNPJ da minha empresa, então agora eu preciso do CNAE. Como que eu vou fazer? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no Google e a gente vai digitar no Google lá, consulta CNPJ. Aqui o segundo que vai aparecer é o Consulta CNPJ Receita, é nesse que a gente vai clicar. Quando a gente clicar, vai aparecer vários ícones aqui, você pode clicar no primeiro aqui, ó. Ele vai te redirecionar para o site da Receita da Fazenda, aqui da Receita Federal. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um CNPJ aqui. Vamos só voltar aqui antes, para a gente ver qual que é o CNPJ que a gente vai utilizar, tá bom? Então, a gente vai definir aqui, neste exemplo, a gente vai usar esse CNPJ aqui, ó, 20.153.955.001.96, que é um CNPJ de uma empresa que eu já tive aí, tá bom? De um CNPJ MEI que eu tive. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 20.153.955.1000 contra 96. Então, eu fiz isso, eu vou precisar clicar aqui, ó, dizendo que eu não sou um robô, e aí é só eu clicar aqui no consultar, vai aparecer para mim aqui o cartão CNPJ e as informações elas vão estar aqui, tá bom? Aqui ele tem o código, declaração de atividade, ele não está mostrando aqui porque eu já dei baixa nesse CNPJ, mas eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então, simples, fácil, você foi lá, consultou o CNPJ, agora você tem aí o CNAE. Então, sempre utilize o CNAE da atividade principal da empresa.
Então aqui no exemplo daquele lá, eu tinha salvo aqui no diretório o meu cartão CNPJ, então eu peguei aqui. Então no caso, era um serviço de eletricidade que eu fazia. Então a gente tem lá o KNAI principal, então sempre utilize o KNAI principal. Porque a empresa ela pode ter 5, 6, quantos KNAIs ela quiser, tá bom? Dependendo do que ela faz. Então a empresa, ela faz atividade de eletricidade, mas ela também comercializa produtos de elétrica, então ela vai ter mais de um KNAI. Qual que eu uso, Daniel? Uso o principal sempre, tá bom? Então aqui a gente vai pegar esse número aqui como exemplo, ó, 43215, que é o KNAI principal da atividade que eu executava nesta empresa. Então, pronto, o KNAI já está na minha mão. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual que é o grupo que a minha empresa ela pertence lá no dimensionamento. Para isso, é só eu ir lá no quadro 3 da NR5, tá bom? Entra na norma regulamentadora número 5, vai lá no quadro 3. No quadro 3, você vai procurar o KNAI aqui e aí ele vai te dar qual grupo a sua empresa pertence. Beleza? Vamos fazer isso aí passo a passo. Sempre que vocês forem acessar um site para consultar as normas regulamentadoras, use esse site aqui da ENIT, que é o mais confiável. Então vamos lá. Eu vou abrir o Google aqui de novo. Quando você abrir o Google, você coloca assim, ó, normas regulamentadoras. Quando você clicar, o primeiro que vai aparecer é o da escola da ENIT, a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Clicando nesse aqui, é o site mais confiável, porque é a fonte. Sempre que tem uma norma publicada ou que ela vai ser publicada, no caso da NR1 aqui, por exemplo, o novo texto já está aqui. Até mesmo se você quiser saber o que está em consulta pública, você consegue ver aqui dentro. Então sempre vai no site confiável, pessoal. Não fica pegando site desatualizado aí não, que você vai acabar se dando mal na hora de fazer o dimensionamento. Beleza? Lá no final, a gente tem uma tabela aqui, ó, dizendo que é o quadro 3, tá bom? Então, ó, entrei na NR5, quadro 3, aqui tem os KNAIs, e aqui tem os grupos que cada KNAI pertence, beleza? Então, era só para vocês saberem o caminho, como que eu chego aqui. Mas vamos voltar para o nosso slide. Agora que vocês já sabem como buscar isso aí, a gente vai mostrar aqui para vocês como que ficou a nossa classificação lá. Então, eu procurando nos KNAIs, eu achei aquele KNAI que eu tinha no meu CNPJ, que é o que? O 4321-5, instalações elétricas. Tá vendo que tá batendo? Então, eu pertenço ao grupo C18. Então, aquele grupo que eu falei lá no começo, ele é pré-definido dentro da norma. Você não precisa se preocupar. Pô, eu não sei que grupo que é. Aí você anota esse número em algum cantinho aí, que você vai precisar dele futuramente. Beleza? Então, para a gente concluir, só está faltando uma informação. O que eu preciso saber para poder classificar? Eu preciso saber quantos colaboradores tem na minha empresa. Então, nesse caso fictício que a gente está fazendo aqui, vamos supor que nós temos 108 colaboradores, tá bom? Então, 108 é o número. Então, eu já tenho o KNAI, eu já tenho o grupo e agora eu sei o número de colaboradores. Então, eu vou lá para finalizar a minha classificação. Então, eu sei que eu pertenço ao grupo C18. Legal, então já estou aqui dentro da tabela do quadro 1 lá da NR5, no C18. E eu sei que eu tenho 108 funcionários, que é nessa coluna aqui, ó, de 101 a 120. Então, eu tenho aqui na minha empresa que ter 4 efetivos e 3 suplentes. Então, eu sei que quando eu fizer o pleito eleitoral da minha empresa, quando tiver a votação lá na empresa, eles vão estar elegendo 4 efetivos e 3 suplentes, beleza? E aí, como nós sabemos que a CIPA ela é paritária, então a empresa ela tem o direito de colocar a mesma quantidade de colaboradores que os empregados, então aqui ficou da seguinte forma, nós vamos ter que ter representantes do empregador, 4 e representantes do empregado 4. Então, esses aqui serão os eleitos e os outros aqui serão os indicados pela empresa. E suplentes, 3 e 3. Tá? Então, aqui, ó, o que tiver de representação dos empregados também precisa ter de representação do empregador, beleza? E aí, para a gente concluir isso aí, que a gente já falou, então, com todos esses dados que nós utilizamos aí na nossa CIPA, a gente concluiu que a nossa CIPA ela terá 14 representantes, tá bom? Então, são 4 titulares para os empregados e para o empregador, e 3 suplentes para o empregado e para o empregador. Assim, nós sabemos que a nossa dimensão será 14 representantes da CIPA. Beleza? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo aí, deixa o joinha, né? Se inscreva no canal e fala pra gente aí qual
o tutorial, né? O que você quer saber de segurança do trabalho para que a gente possa preparar um vídeo aí bem especial para explicar para vocês, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.